Olá, pessoal. Queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele está concedendo a mim e a você de estarmos juntos para voltarmos aqui gravando mais uma mensagem, trazendo mais uma palavra de Deus ao teu coração. Agradecemos a sua companhia e fica com a gente aí para mais uma palavra, mais uma mensagem, mais uma vez que vamos abrir o Sagrado Livro. Queremos hoje trazer uma escritura sagrada, uma escritura paulina, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. Queremos falar hoje, de uma forma bem sintética, sobre a filiação de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Como é que eu posso identificar uma pessoa, se ela é filha ou não de Deus? Sabemos que a Escritura Sagrada, ela mostra, em todas as páginas da sua Bíblia, ela faz uma diferenciação. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então há uma distinção. A Bíblia chama de ímpio aquela pessoa que se esquece, aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. Existe o ateu, existe o agnóstico. O ateu não acredita na existência de Deus. O agnóstico, ele acredita na existência de Deus, só que ele não tem fé o suficiente para crer e acreditar que Deus se importa com este mundo, que Deus se importa com este planeta. E existem pessoas que, apesar de não serem ateus, de não serem agnósticas, apesar de não terem desenvolvida estas filosofias modernas, mas ele vive uma vida como se Deus não existisse através da sua prática. E o escritor bíblico, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, aqueles que têm Deus como pai, eles procuram imitar a Deus. Eles procuram agradar a Deus. Eles procuram viver uma vida segundo o padrão que Deus estabeleceu. No maior sermão que já foi pregado neste planeta, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo colocou as características, as qualidades de uma pessoa que pertence ao reino de Deus, e ele chama ali de bem-aventurado aquelas pessoas que tinham aquele perfil. E eu quero me dirigir a você que está ouvindo e assistindo esse vídeo, se você tem ou quer ter as características que Deus exige de um verdadeiro filho seu. E eu quero caminhar para o final, mostrando para você que Deus enviou Moisés ao Egito para tirar Israel daquele local. Eles estavam em um momento de escravidão, eles estavam servindo a Faraó, estavam humilhados, era um povo que estava cativo naquela terra, e agora eles estavam sofrendo uma grande opressão pela mão daquele grande homem, daquele grande líder, pela mão de Faraó, que era o homem mais poderoso que existia naquele momento, naquele período. Então, olhando para esta escritura, especificamente em Êxodo, no capítulo de número 11, onde Deus vai estabelecer e falar para Moisés que ele iria trazer a 10ª praga. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Aqui nós encontramos a Páscoa, a sua instituição, e a Páscoa nós temos no hebraico esta palavra que é Pessá, que tem o significado de passar por cima, e ali Deus estabeleceu que ele iria entrar na casa de cada egípcio e iria trazer morte e mataria o primogênito da casa de cada egípcio e até mesmo da casa de Faraó. E aqui a gente entende um detalhe que eu quero mostrar para você, porque Israel, ele foi considerado por Deus como seu filho primogênito, seu filho primeiro. Ou seja, foi o primeiro povo que Deus escolheu, que Deus separou e que Deus trouxe para a sua presença. A nação de Israel, dentre todas as nações do mundo, eles eram o único povo que poderiam dizer que eles eram o povo escolhido de Deus. E até hoje, a gente vê Jerusalém, a gente vê Israel, que voltou a ser nação em 1948, cumprindo-se uma profecia do profeta Ezequiel, e eles voltaram à terra que Deus havia prometido a dar a eles por intermédio de Abraão, que Deus havia prometido através de Moisés e que Deus delimitou através de Josué. Deus falando o local geograficamente, tanto a largura como o comprimento da terra que Deus estava dando para eles. E aqui a gente entende uma verdade muito importante, bíblica, que a gente percebe que Deus tira
o filho primogênito de Faraó, porque Faraó estava escravizando aqueles que seriam o filho primogênito de Deus. Então, para fazer parte da família de Deus, você precisa entender esses detalhes. Aqueles que são filhos de Deus são aqueles que são gerados, são aqueles que Deus escolhe, são aqueles que Deus chama, são aqueles que Deus traz para perto dele. Como diz as Escrituras, não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolhe. E eu quero finalizar com uma frase de um filósofo dinamarquês conhecido como Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, ele disse desta forma: o segredo, ou o momento-chave, é quando a eternidade intercepta o tempo. Ou seja, este é o momento em que a eternidade nos alcança. Homens e mulheres que estão caminhando por este mundo nos seus afazeres diários, mas Deus, na sua agenda celestial e eterna, ele marca um encontro com um homem e com uma mulher, e esta pessoa pode ser você. E eu quero orar com você neste momento. Querido Deus, Pai querido, Pai amado, nós vivemos em um mundo, em um planeta de mais de 7 bilhões de pessoas. E está escrito lá no livro do profeta Joel que muitos estão no vale da decisão. E que esta pessoa que está ouvindo esta mensagem tome uma decisão e que ele se volte para ti de todo o coração. Porque a tua palavra diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Abençoa esta pessoa agora. Revela o teu nome para esta pessoa e mostra a tua salvação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.